moçada! Boa tarde para você em casa. Olha, falar ao celular no trânsito é mesmo risco de vida para motoristas e pedestres. Uma mulher que falava ao telefone morreu atropelada por um ônibus na Avenida Rio Branco, em Juiz de Fora, nessa manhã. Ela tinha acabado de sair do trabalho e, segundo testemunhas, atravessou a via desatenta. A vítima foi reconhecida por colegas de trabalho como sendo funcionária de um hipermercado no bairro Cruzeiro do Sul. Ela tinha acabado de sair do trabalho. O tenente Gilmar passava por aqui patrulhando quando... O que o senhor viu, tenente? A transeunte, estava atravessando a via, despercebida, com o celular no ouvido, falando ao celular, e não percebeu aí que o semáforo estava aberto e o ônibus estava vindo e veio a colher ela. Segundo testemunhas, a vítima passava por esse cruzamento quando foi atropelada. Estava passando uma viatura do SAMU também, deu os primeiros socorros, então ela não ficou sem assistência, A gente tentou fazer de tudo para poder dar uma assistência para ela e socorrer ela. Tenente, isso levanta de novo o alerta para tomar cuidado ao usar fones de ouvido, celulares no trânsito. Não só dirigindo, mas também com o pedestre, ao atravessar uma via, verificar realmente se o semáforo está fechado, atravessar realmente na faixa de pedestre, e respeitar a sinalização de trânsito. Um segundo de desatenção. Em Belo Horizonte, um homem também morreu atropelado por um ônibus nessa manhã. Foi na pista do MOV da Avenida Antônio Carlos. O motorista não teria percebido e seguiu viagem, mas testemunhas anotaram a placa do veículo que foi parado pela guarda na viagem de volta. A nossa equipe acompanhou a abordagem. Olha, nesse momento, os guardas municipais estão parando o motorista de um ônibus do MOV. A informação de testemunhas é de que teria sido este veículo aí que teria atropelado o homem e deixado o local. Eles estão confirmando essa informação agora. Imagens das câmeras aqui da estação do MOV mostraram o veículo na hora do atropelamento. Eu não vi, eu passei cedo, vi. Não tive. Não, beleza. Vou verificar ver se é esse ônibus. Ah, tá. O senhor atropelou? Não vi não, hein. Na hora não tinha nada na pista, não viu nenhum rapaz tentando atravessar? Não, vi um pessoal brigando. Tinha um pessoal brigando na rua. E aí? Até... Dois homens, como é que é? Dois homens, eu não vi não reparei, que estava escuro. Aí o ônibus parou ali, eles começaram a brigar e nós fomos embora. Teve alguma correria na hora? Não, eu estava tudo correndo na pista, mas eu não reparei o que aconteceu. Não viu nem barulho de batom? Nada. Após conversar com os motoristas, ficou definido que o ônibus vai ser parado aqui e os passageiros, olha só, o ônibus está completamente lotado porque saiu da estação Vilarinho agora e o motorista vai ter que liberar esses passageiros para outro ônibus. O atropelamento foi poucos metros à frente desta estação do MOV. O homem que estava sem identificação teve vários ferimentos e morreu no local. A vítima foi agredida inúmeras vezes. O agressor evadiu do local e quando a vítima tentou levantar, houve o atropelamento. De acordo com os guardas municipais, o veículo foi identificado pelo prefixo. O prefixo do ônibus, inicialmente aí, ele é o único. O que varia é a linha do ônibus. O motorista agora abalado, depois de ver ali o rapaz caído na pista, olha só, tá com as mãos na cabeça, chorando ali. Pode ter ocorrido a situação de crime, ou seja, de que teoricamente ocorresse um atropelamento, o motorista ele tivesse evadido o local, ou pode também não ter tido o motorista condições de visualizar o agente. Nós encaminharíamos ele à delegacia, mas como, vamos colocar assim, uma precaução para que a autoridade competente tenha a oportunidade de ouvi-lo, até mesmo para subsidiar melhor a investigação. Tristeza, né? Olha, com o trânsito violento que nós temos, não dá para bobear um segundo. E quando as condições de segurança das vias são reduzidas, é preciso cobrar das autoridades. É o que está fazendo a comunidade de uma escola à beira da MG30. Hoje, alunos do Colégio Santo Agostinho levaram um manifesto à sede do DER. A estrada de Nova Lima, cheia de curvas e com trânsito intenso, tem vários radares eletrônicos, mas todos estão desligados. O acidente com a morte na semana passada aumentou o medo de tragédias. Os carros aguardam na fila para entrar na área de desembarque deste colégio em Nova Lima. Todos os motoristas passaram pela MG30. A escola fica às margens da rodovia, que tem se tornado cada vez mais perigosa, principalmente com o desligamento dos radares.
E é um risco, a gente está com receio de trazer os filhos aqui para a escola. Com os radares desligados, vem caminhão, vem ônibus, então fica muito perigoso. A direção do colégio está em alerta e já adotou medidas para evitar congestionamentos na MG30 nos horários de entrada e saída de alunos. Frequentemente, a retenção chega até a entrada da escola, como mostram estas fotos, tiradas no início das aulas. Um perigo para quem fica parado, já que muitos veículos descem em alta velocidade. Tudo que era possível fazer no entorno da escola e no interno da escola nós já fizemos. 7 horários de escalonamento. Nós temos meninos que entram às 7, 7h15, 7h30, 7h45. Nós temos, por exemplo, funcionária grávida que a gente não permite que salte o guarda-reio para pegar o ônibus do lado de lá da rodovia. A preocupação da comunidade escolar com o risco de acidentes na MG30 é tanta que os alunos fizeram um abaixo-assinado. São 77 páginas, mais de 2.000 assinaturas, acompanhadas de textos e desenhos que dão um puxão de orelha nas autoridades. Nesta mensagem, o estudante pede para que os radares sejam religados. Esta outra chama atenção para a ausência de passarelas e a falta de sinalização. Nós queremos segurança no trânsito. Tem que botar pelo menos uma faixa de pedestre mínima ali, porque aluno, pessoa atravessa ali sem a mínima condição. O pai pode também perder o filho por causa dessa passarela que não tem. Muito mais fiscalização, porque isso é muito importante pra gente. Na frente da escola tem um ponto de ônibus que tem a mínima estrutura. Os alunos atravessam para pegar o ônibus, correndo o risco de serem atropelados. Seguimos com a diretora e os alunos que formaram uma comissão até o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, para a entrega do abaixo-assinado, mas não fomos autorizados a acompanhar a reunião marcada com o gerente de fiscalização do órgão. Segundo a assessoria, a ordem veio da comunicação do governo. A gente elege os governantes para eles cuidarem dos direitos que são inerentes ao ser humano. Quando a gente não tem segurança numa rodovia, numa instituição escolar, a gente não tem o nosso direito à vida assegurado. Então, assim, eu acho que o governo deveria se atentar para fazer o que é obrigação dele. Mas não tem feito e em várias vias. Uma telespectadora nos mandou um vídeo que mostra a condição absurda em que se encontra uma passarela sobre o anel rodoviário de Belo Horizonte. Veja as imagens que a Marília das Dores Siqueira enviou pelo WhatsApp. Eu quero mostrar para vocês o estado da passarela que liga o bairro Maria Gorete ao bairro São Gabriel. Olha isso, gente. Olha o estado dessa passarela. E observe lá embaixo um monte de carro. Bom, o DENIT informou que vai enviar uma equipe técnica para vistoriar essa passarela. Quanto à vegetação, o trabalho de poda está sendo feito, deve chegar até este ponto em alguns dias. 8814-1360 é o número para você mandar imagens de flagrante, denúncia ou curiosidades pelo WhatsApp. Se quiser falar conosco é pelo 3237-6085. A marquise de um prédio desabou, atingindo um carro no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte. O acidente teria sido provocado por uma obra em uma das lojas do térreo. O telhado de metal tinha quase 30 metros de comprimento. A estrutura cobria a frente de todas as lojas que ficam no primeiro andar do prédio. Esta parte da marquise que resistiu estava sustentada apenas por uma placa de sinalização. A queda aconteceu no fim da tarde e assustou funcionários de uma padaria que fica no local. Eu achei que tinha acidente na rua por causa que devido ao barulho, só que aí não foi, entendeu? Eu saí aqui e só vi a poeira. Segundo testemunhas, este ponto de ônibus bem em frente à marquise estava cheio no momento da queda. Um carro foi atingido. Por sorte, ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com moradores da rua Sena Madureira, no bairro Ouro Preto, há algum tempo hastes de metal que sustentavam o telhado começaram a ser trocadas por peças chamadas de mão francesa. A última mudança foi durante uma obra em uma das lojas. Funcionários que trabalham na reforma não quiseram gravar a entrevista. No local, nossa equipe não encontrou com bombeiros e nem homens da Defesa Civil. Toda manhã, entre 6h30 e 7 horas, eu venho comprar o pão da minha família, né? E estou abismado de ver isso aqui, porque a gente corre muito risco na vida, né, cara? A marquise foi retirada no fim dessa manhã.
Um adolescente de 13 anos morreu em uma queda dentro da escola em Manhuaçu, na Zona da Mata. Ele bateu a cabeça e quebrou a coluna. Testemunhas disseram que ele corria do diretor quando sofreu o acidente. Estas imagens que circulam na internet foram registradas minutos antes da chegada dos bombeiros. Repare que os próprios alunos tentam reanimar a vítima, Geberson Messias Gomes, de 13 anos. Deu uma parada cardiorrespiratória. Iniciamos o processo de reanimação cardiopulmonar e deslocamos urgente para o SUS. O adolescente estudava durante a tarde. De acordo com informações do registro da polícia, ele teria pulado o muro durante a noite, enquanto acontecia uma aula de educação física. A família tem outra versão para a história. Agora ele arrumou uma namorada, daí a namorada dele estava jogando vôlei. Ele saiu de casa e foi lá só para buscar a namorada dele. Ele caiu, ele não pulou o muro. Hora nenhuma ele pulou o muro. Tem vários alunos que afirmou que ele não pulou o muro. Ele estava com as distâncias de uns 4 metros para mais do longe do muro. E correu, mas ele na hora de virar o portão estava cheio de barro porque choveu, ele escorregou, caiu, bateu a cabeça. Aí todo mundo correu para tentar ajudar ele. A polícia está apurando as versões para o caso. O laudo da necropsia apontou que o adolescente teve traumatismo craniano, fratura na coluna e hemorragia interna. A direção da escola informou que só vai se pronunciar depois de uma reunião com a Superintendência de Ensino. A gasolina está mais cara de norte a sul do país, mas o preço varia muito de posto para posto. Uma coisa é certa, até no mais barato, o litro está custando os olhos da cara. Fila já nos primeiros minutos de atendimento. A explicação é simples. A gasolina neste posto, no bairro João Pinheiro, na região noroeste da capital, é uma das mais baratas em BH. R$ 3,11. Mas não pense que os motoristas estão satisfeitos com o valor, não. Muito pelo contrário. Muito caro. R$ 3,11, caríssimo. Muito difícil. Está cada dia pior para a gente poder. Para a gente precisa do carro, né? Para poder trabalhar, está muito complicado. Eu, particularmente, estou pensando em mudar de setor de serviço devido à alta do combustível, porque não está dando para rodar, não. Números que complicam o orçamento e até fazem o consumidor pensar em estratégias. Tá tendo que revezar, vir de carona, ônibus, porque vir de carro para trabalhar todo dia não está dando. No dia 1º de fevereiro deste ano, o governo federal autorizou um aumento de 22 centavos no litro do combustível. Em BH, o produto teve alta 60% maior nos últimos meses. O governo do estado também contribuiu para subir o preço, quando aumentou o ICMS. Segundo o Minas Petro, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo aqui em Minas Gerais, por não ser tabelado, o preço do combustível é livre no mercado e tem variado muito na capital. Lembra lá do primeiro posto? Gasolina a R$ 3,11. Já neste do bairro Santa Lúcia, na região centro-sul de BH, o litro custa R$ 3,69. Há vários aumentos um em cima do outro e isso não condiz com a condição financeira da maioria da população. E o que dizem os taxistas que gastam bastante combustível? A gente vai levando assim, né? Vai parando um ponto aqui, no outro ali e vai tentando rodar mais com o cliente, que aí dá um retorno melhor, né? Pessoas que pagam diária, né? Já tem vários aí que já estão abandonando o carro nas empresas, que não tem como trabalhar. Tem uma diária de 150, 160 reais por dia, mais combustível, mais alimentação, fica em torno de 250 reais que o cara sai devendo todo dia. E se fosse o único aumento, né? Ainda tem o da energia, agora a sobretaxa aí, ameaça para a água, tá difícil. O motorista de um caminhão morreu ao bater de frente com um ônibus na BR-262, em Bom Despacho, no centro-oeste do estado. O acidente envolveu este ônibus com placas de Salvador, na Bahia, e este caminhão de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. A batida foi na BR-262, em Bom Despacho, no centro-oeste mineiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia de Belo Horizonte para Patos de Minas. 12 pessoas estavam no veículo, 10 passageiros ficaram feridos. Esta mulher foi resgatada com ferimentos leves. Já o marido dela não se feriu. Estes 2 idosos também foram imobilizados.
motorizados. Um deles bateu a cabeça e machucou o rosto. Todas as vítimas foram levadas para hospitais de Bom Despacho e Nova Serrana. Alguns motoristas que pararam na rodovia ajudaram a socorrer os passageiros. As vítimas que estavam no ônibus conseguiram sair pela janela de emergência junto com o motorista. O motorista estava mais machucado, havia algumas pessoas com pequenos ferimentos. E como sou ex-militar, eu dei assistência e tinha uma senhora com uma criança também. A criança estava um pouco assustada, mas graças a Deus não teve nenhum machucado com ela. A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista do ônibus fez uma ultrapassagem proibida e bateu no caminhão que estava carregado com madeira. A princípio a gente constatou que a colisão se deu na contramão do ônibus. Vamos averiguar se houve uma tentativa de ultrapassagem. Parte da carga tombou na pista e a cabine ficou destruída. O trabalho mais difícil foi para resgatar o caminhoneiro que ficou preso às ferragens. Nesta imagem dá para ver que a vítima estava consciente. Ela ainda conversou com algumas pessoas e depois de cerca de 3 horas foi resgatada. Ele se encontrava com múltiplas fraturas, algumas mais graves nos membros inferiores, e foi colocada dentro da unidade de resgate ainda com vida. Esta carreta carregada com óleo de cozinha seguia para a Contagem e parou bem perto do caminhão. Faltou um palmo para me bater na traseira do caminhão aqui. Deus que parou, não foi eu não. O motorista resgatado, infelizmente, morreu. O número de prisões por falta de pagamento de pensão alimentícia já supera o de detenções por condenação da justiça aqui no estado. Além de deixar as crianças desamparadas, essa inadimplência tem sobrecarregado o sistema penitenciário. Não são poucos os casos de famosos que estiveram envolvidos em escândalos por causa da falta de pagamento de pensão alimentícia. O cantor latino teve um mandado de prisão expedido pela Justiça em dezembro do ano passado. Ele chegou a ser considerado foragido por não pagar pensão à filha que teve com uma mulher de Manhuaçu, na Zona da Mata. O goleiro Bruno também chegou a receber determinação da Justiça para depositar parte do salário para o benefício do filho que teve com Elisa Samúdio. E não são só os famosos que estão envolvidos com esse tipo de problema. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, no ano passado, 106.859 pessoas foram presas em Minas Gerais. 5% pela falta de pagamento de pensão. Já em 2015, somente em janeiro, 16% das prisões foram pela ausência do pagamento do benefício. É óbvio que isso está envolvido numa questão econômica, financeira, mas isso nos diz principalmente de uma irresponsabilidade do pagamento, alguém que não está comprometido com seus filhos. Para este juiz, o aumento se deve a uma maior agilidade da justiça. Ele também defende a criação de uma penitenciária específica para o cumprimento desse tipo de pena. Nós podemos realmente fazer um estabelecimento para recolher essas pessoas, porque normalmente essas pessoas não ficam mais do que 5 dias detidas. O Estado não pode misturar essas pessoas com os presos comuns. Atualmente, a pessoa que não paga pensão pode ficar até 90 dias presa. Se o pagamento for feito, ela é solta imediatamente. Se não pagar, após o cumprimento da pena, o devedor não pode ser preso novamente pelo mesmo período de atraso. Por isso, uma mudança no Código de Processo Civil promete fechar ainda mais o cerco contra os devedores. O cadastro dos devedores de pensão alimentícia no banco de devedores, de negativados, como Serasa, SPC. E para quem considera a prisão uma punição severa demais, o juiz esclarece. As mães ou os pais que arcam sozinho com a educação e com a alimentação da criança sabem que não é severo. Severo é punir essas crianças, deixando de dar a elas o que é delas. O presidiário, liberado em uma saída temporária para visitar a família e arrumar emprego, mas que foi parar em um abrigo da capital, voltou para a penitenciária. A informação foi da direção da José Martins Drummond, em Ribeirão das Neves, onde o Fábio José da Silva cumpre pena por assalto à mão armada. Na última sexta-feira, ele abordou a nossa equipe em frente a um abrigo da prefeitura no centro de BH para contar o caso dele. O Fábio, que é de Alfenas, no sul do estado, estava preso na Grande BH há mais de 3 anos. No dia 25 de fevereiro, ele foi liberado para visitar a família no interior e arrumar emprego, mas na rodoviária, para onde ele foi mandado para pegar um ônibus, recebeu a informação de que o estado tinha cortado convênio com a empresa de viagem. Sem dinheiro, sem poder viajar, o jeito foi procurar o abrigo para dormir.
Nessa terça, ele acabou o prazo da saída temporária e o Fábio voltou para a prisão sem ver os parentes ou conseguir trabalho para passar para o regime semiaberto. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça um projeto de lei que prevê pena mais rígida para o assassinato de mulheres e torna o crime hediondo quando envolver violência doméstica, familiar, menosprezo ou discriminação, o que caracteriza o feminicídio. Nesse caso, o crime passa a ser homicídio qualificado, com penas que variam de 12 a 30 anos de prisão. Já as penas por homicídio simples variam de 6 a 20. O projeto ainda prevê o aumento em até 1/3 da pena se o crime for praticado durante a gravidez, contra menores de 14 anos, maiores de 60, vítimas com deficiência ou na presença de pais ou filhos. O projeto agora depende da sanção da presidente Dilma Rousseff para virar lei. Um homem foi soterrado nessa manhã num terreno em Vespasiano, na região metropolitana de BH. De acordo com a Polícia Militar, ele estava escavando a terra para abrir uma fundação quando o barranco desabou. A vítima chegou a ficar com todo o corpo coberto. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate e conseguiu liberar o trabalhador e conter o risco de desabamentos. O homem foi retirado consciente e levado de ambulância para o hospital. A quarta-feira tem céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas nas regiões Central, Noroeste e Triângulo. Nas outras regiões de Minas, céu ensolarado a parcialmente nublado, talvez chova. Máxima de 29 graus em Belo Horizonte. A temperatura chega aos 24 em Almenara, aos 27 graus em Poços de Caldas. Em Capelinha, os termômetros atingem 23 graus. E 24 em Unai. Agora a gente vê a imagem de Belo Horizonte, ao vivo. Céu parcialmente nublado, a temperatura é de 27 graus e a umidade relativa do ar está em 62%. Um bandido assaltou um posto de gasolina em Três Corações, no sul do estado. Ele estava de moto e os funcionários do posto acreditam que levava uma criança na garupa. O rapaz estaciona a moto. Repare que o frentista está do lado de dentro e sai para atender. O homem pergunta onde fica o calibrador. Ao perceber que o posto está vazio, sem mais nenhum cliente, ele anuncia o assalto. O criminoso leva cerca de R$290. Repare que na moto fica uma pessoa. Os funcionários desconfiam que ela seja uma criança. A gente que trabalha com comércio, né, mexe com dinheiro, está sujeito a um menor chegar armado, né, te render pedindo seu dinheiro. É triste. O posto fica próximo à região central de Três Corações. Em 6 meses, foram 2 tentativas de assalto ao local. Na rede, o gerente conta que de uma vez só, o criminoso já levou R$40 mil. Ele reclama e com razão. Hoje em dia, infelizmente, é um fato corriqueiro, é realmente uma rotina que a gente está vivendo. O posto aberto a partir das 10 é isso aí que você está vendo, segurança zero. Uma mulher foi vítima de bala perdida durante um tiroteio para acerto de contas em Nova Serrana, no centro-oeste do estado. Este adolescente de 16 anos foi detido suspeito de tentar matar um jovem de 18 anos no bairro Marisa, em Nova Serrana. O menor disse que foi atrás do rapaz porque estava sofrendo ameaças. Hoje de manhã cedo ele já foi atrás de mim lá para tentar me matar. Foi na porta da fábrica lá e queria me matar lá. Falou comigo que hoje mesmo ia me matar. Aí, na hora que eu saí do serviço, eu peguei essa arma aí e fui lá atrás dele. Vi que ele estava descendo, vim da praça lá e fui atrás dele. O menor afirma que tramou a tentativa de homicídio contra o jovem, mas não esperava que o tiro fosse acertar outra pessoa, uma mulher de 51 anos. Eu atirei nele assim, tava longe, eu tirei nele. Só que na hora que eu tirei, pegou e fez assim pra baixo, assim, abaixou a cabeça. Aí nem vi ninguém tinha acertado, pra mim a bala tinha passado direto, foi no meio da rua. A mulher que foi atingida no ombro foi trazida aqui para a unidade de pronto atendimento de Nova Serrana. Segundo os médicos, ela deve passar por uma cirurgia para a retirada da bala e o quadro de saúde dela é considerado estável. No momento que a gente chegou na residência, ele não demonstrou reação, nos mostrou onde estava o armamento que foi utilizado na tentativa de homicídio.
Curiosidades do mundo animal também são notícia no Jornal da Alterosa. Moradores de Santana de Caldas, no sul do estado, estão intrigados com uma ave que canta como galo, mas cisca como galinha. Uai, peraí, isso daí não é uma galinha? Gente do céu, galinha tá cantando de galo. Ela canta igual galo e anda igual galo, como se fosse a chefe das aves. Seu tadinho exibe com orgulho o animal que ele não sabe mais se é macho ou se é fêmea. Ela acompanhava as galinhas e ficava fazendo igual galo. Escolhia uma para ficar em roda. No colo do dono, ela é dócil, domesticada, parece até uma galinha. Ela foi crescendo, quando ela ficou franga, eu vou largar ela. Inclusive eu vendi os irmãos dela, já fazia uns dias. Quando veio, ela cantou. Cantou, falei, mas que troço mais esquisito isso. Cantou e logo eu comecei a ver que ela começou a namorar as outras frangas, as galinhas. Como é que é? Teve um romance então no galinheiro do senhor? Ué, que ela fica em roda, fazendo roda assim, que é o sistema de galo, mesma coisa. A galinha nasceu na fazenda de seu Zezão, que fica em Santana de Caldas. O lugar tem pouco menos de 1000 habitantes. Os moradores estão em dúvidas se é galo ou galinha. Não dá pra explicar, né? Mistério de Deus, né? É galinha, não é? Você acha? Parece galo. Se botar ovo, aí é galinha. Fique agora com TV Verdade. Tem outras informações nos noticiários de 6h40 da noite. Até amanhã, depois do Alterosa Esporte.